Em vários pontos da cidade, elas podem ser vistas com facilidade e já começam a preocupar moradores e comerciantes de Toledo. Estamos falando das formigas cortadeiras. Acompanhe na reportagem de Wagner Krast e Daniel Bezerra. Lá ao fundo, o problema ganha corpo, forma uma pequena montanha. Mais adiante, aqui, a situação também é visível. Olha só o tamanho dessa montanha. Isso aqui é terra de formigueiro de salveiro. Do outro lado, nós temos uma chácara urbana e do outro lado, um estabelecimento bastante reconhecido, supermercado. Nós estamos na Avenida JJ Muraro, em Toledo, um local de bastante movimento de veículos e de pedestres também. E aqui nós temos um antigo problema que reacende uma discussão. Afinal, quem está tomando o espaço de quem? Isso a gente fala quando a gente tem aqueles casos constantes de atropelamento de animais silvestres, de animais domésticos também, mas principalmente de animais silvestres. Até usando o caso da onça, a famosa onça parda de Cascavel, que estava solta pela cidade. E aí, será que os animais estão invadindo as cidades? Ou somos nós homens que fomos além do que deveríamos ir? Nesse caso aqui, olha a imagem. Esse é um registro feito pelo nosso repórter cinematográfico, o Anderson Prebianca. Vários pontos da cidade cheios de formigas. Formigas cortadeiras que acabam destruindo plantações, pequenas hortas, inclusive gramados e árvores aí do perímetro urbano, árvores de sombra e também árvores frutíferas. E não é preciso ir longe não. Aqui, olha só, outro monte de terra, isso para fazer um ninho, elas acabam descartando. E aí muita gente pensa, vou colocar ali um veneno, uma isca. Não é assim que funciona, porque aqui é o local onde elas menos circulam, é o descarte. Elas levam as folhas, trabalham unidas, justamente para formar um fungo dentro dos salveiros. Em alguns casos, são 5 milhões de formigas. Para formar um salveiro grande, leva em torno de 3 anos. E aí alguns têm túneis que vão a mais de 500 metros, por exemplo. Nesse ponto aqui, olha só, elas vão pegando as folhas de árvores, vão seguindo, entram aqui em uma boca de lobo, em um bueiro e passam para o outro lado. No caso de plantação, a situação é mais grave ainda porque traz prejuízo. E aí, como se livrar? Nós já estivemos em Nova Santa Rosa, onde virou um problema público. Espaços, prédios antigos, lavouras e casas invadidas pelas formigas. Olha só essa reportagem. Vídeos feitos à noite por moradores mostram a quantidade de insetos. Em Marechal Cândido Rondon, nós também já registramos algo que trazia prejuízo principalmente em lavouras. O município tomou as rédeas da situação e assumiu o controle da história. Já em Cascavel, este ano, a nossa equipe também registrou o problema dentro da cidade. No cemitério do bairro Guarujá, em Cascavel, elas estão por todo lado. Mesmo camufladas, hora ou outra aparecem com grandiosos formigueiros. Nos últimos 2 meses que estou passando ali sempre para caminhar, tem muito mais. Tem bastante verde, né? Daí elas gostam disso aí, né? E para tentar entender a presença massiva das formigas nas cidades, nós procuramos auxílio de um biólogo, de um profissional. E a resposta confirma a nossa primeira hipótese. Tem a ver com a queda de braço, homem versus meio ambiente. A informação é a seguinte: como alguns predadores naturais estão ameaçados de extinção, por exemplo, o tamanduá, aí sim, as formigas, que são importantes para a natureza, elas acabam se reproduzindo de forma exagerada. A nossa equipe também foi atrás de respostas com a Emater para saber se existe alguma solução. E olha só, muita atenção, principalmente no uso de veneno. E esse controle tem que ser em conjunto para poder amenizar o problema que está acontecendo, principalmente onde
por motivos assim sociais, mas que a gente não pode estar jogando veneno dentro das cidades. Então, nas praças, nos cemitérios, né? Isso está aumentando bastante, porque não é feito controle e é perigoso, né? É tóxico, tem crianças por ali passando. Na agricultura, né, muitos produtores já fazem o controle com iscas à base de fipronil, né? Mas os outros produtos mais assim sofisticados ou mais que prejudicam mais a saúde, tem que ser por empresas especializadas, para eles terem todos os seus equipamentos, né, seus equipamentos de proteção individual. Então, essas pessoas podem usar o produto mais concentrado, que tem um efeito melhor no controle dessa população de formigas, né?